Olá, graça e paz, bom dia. Deus abençoe cada uma de vocês. É muito bom estar aqui mais um dia para juntas celebrarmos o nome de Jesus, aprendendo com as mulheres da Bíblia. Como é bom aprender com essas mulheres que têm tanto a nos agregar, a contribuir com o nosso crescimento espiritual, com o nosso crescimento familiar, porque essas mulheres eram mulheres comuns, eram mulheres que tiveram erros, acertos, fizeram boas coisas, algumas deixam o exemplo daquilo que nós não devemos fazer, mas é muito importante nós entendermos que toda a palavra de Deus, ela é inspirada para nos instruir, para nos corrigir, para nos edificar e para nos consolar. Hoje eu quero falar de uma mulher que foi uma mãe muito especial. Hoje eu vou falar de Maria, a mãe de Jesus. O que Maria tem a nos ensinar através da sua vida, através da sua história? Como essa mulher maravilhosa, essa mulher especial o que ela tem a nos ensinar hoje? Eu quero ler o texto de Lucas, capítulo 1, nós vamos ler o versículo 26 em diante. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome dessa virgem era Maria. Entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o, ela se perturbou muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e porás-lhe o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Deus Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não tenho marido? E respondeu o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês, para que aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Glória a Deus. A história de Maria é uma das histórias mais impressionantes, mais lindas que existe na palavra de Deus. Porque através dessa mulher veio o Salvador do mundo, veio o libertador, aquele que veio esmagar a cabeça da serpente. Depois do nascimento de Jesus, dividiu-se a história entre o antes e o depois. Depois do nascimento de Jesus, nós hoje temos esse livre acesso ao lugar santo, à presença de Deus. Então, essa mulher, ela tem um lugar muito especial na história. E Maria, para quem não conhece, né, que talvez seja impossível alguém não conhecer a história de Maria, mas eu vou resumir aqui só para a gente nos situar na história e entendermos os pontos que eu vou falar, aonde ela nos ensina, as lições que nós aprendemos hoje. São muitas coisas que Maria pode nos ensinar com a vida dela, mas hoje eu vou citar apenas 3 lições que ela nos ensina. Vamos lá. Maria era uma jovem, segundo a história, era uma jovem
Alguns dizem entre 14 e 17 anos, e aí vai depender muito da interpretação. Na Bíblia não diz, mas nos outros livros históricos vão dizer que Maria tinha entre 14 a 17 anos ali. Cada um vai ter mais ou menos uma idade. Porque é difícil quando não há registros específicos da idade da pessoa, então fica difícil, né? Mas vamos dizer que ela era uma adolescente, é o que se diz hoje. Antes era só jovem. Ela era uma jovem e eu tento imaginar qual foi a criação que Maria teve. Que eu acredito que foi uma criação boa. Maria foi ensinada dentro dos princípios da palavra de Deus. Até porque, se não fosse assim, ela não teria sido escolhida para ser a mãe do Salvador. E Maria, a Bíblia fala assim, olha, que Deus ele passou um tempo sem falar com o seu povo. Muito tempo. O povo estava vivendo em um momento onde Deus estava em silêncio, sem falar através dos profetas. É claro que Deus sempre falou, gente. Deus sempre falou através da natureza, Deus sempre falou através da sua criação em si. Mas os profetas estavam ali, alguns historiadores falam que aproximadamente 400 anos Deus ficou sem falar com o seu povo. E certo dia, a Bíblia não diz o que Maria estava fazendo, mas disse que ela recebeu a visitação do anjo do Senhor. Quem sabe Maria estava orando? O texto não diz, eu estou imaginando, conjecturando, para a gente entender melhor. Quem sabe Maria estava ali louvando a Deus com alguma canção. Quem sabe ela estava dançando para Jesus ali no seu momento de adoração. Não sei, isso é eu que estou aqui conjecturando, só para a gente entender. Não sabemos o que Maria estava fazendo, mas o texto já começa dizendo que Maria recebeu a visitação do anjo Gabriel, que veio trazer-lhe uma mensagem. E quando ele entra ali naquele ambiente onde ela estava, ele diz, seja bendita. Ou algumas traduções vão dizer, salve, mulher agraciada. E ele diz, você é bendita entre as mulheres. Você foi agraciada, você foi escolhida entre as mulheres. Porque você dará à luz a um filho, e este será o Filho de Deus. O texto fala que Maria ficou meio impressionada. Quem sabe ela ficou ali com medo. Ela ficou ali pensando o que seria aquela saudação daquele anjo. Mas ele diz assim, olha, você vai gerar. E ela logo responde para aquele anjo, mas como que isso vai acontecer? Porque eu não sou casada ainda. Eu ainda sou uma virgem. E aquele anjo fala para ela, descerá sobre você a virtude do Espírito Santo. E ele te envolverá e você vai conceber. E ele ainda contou para ela uma novidade, gente, porque lembra, naquele tempo não tinha WhatsApp, não tinha telefone. E ela fica sabendo de primeira mão a notícia de que a sua prima Isabel estava grávida. Isabel já estava na sua velhice, Isabel já tinha, já era considerada uma mulher estéril, mas ela estava grávida. E aquela mulher, a Maria, fica sabendo que a sua prima está grávida e com certeza isso enche o coração dela de alegria, porque uma mulher já na sua velhice, em toda a sua vida foi considerada estéril e agora engravidar era realmente um milagre. E o anjo ainda fala para ela, porque para Deus não há impossível. Olha que coisa linda. Olha que maravilha isso. Então, eu acho assim maravilhoso e é onde eu quero frisar hoje, aonde ela nos ensina o texto do versículo 38 que fala: então disse Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra.
Olha que resposta que Maria dá para esse anjo. E hoje nós aprendemos 3 lições com Maria, com a história dessa mulher. Quando Maria, ela recebe essa notícia, Maria, ela de imediato, ela se prontifica em fazer a vontade do Senhor. Então, 3 lições que nós aprendemos hoje com Maria. A primeira delas é confiança. Ela confia totalmente naquilo que Deus está mandando dizer para ela, através daquele anjo. Lembra que Maria, ela estava noiva. Ela estava comprometida em casamento por José. E o compromisso de noivado, ele era um pré-casamento, vamos dizer assim. E já tinha grande valor perante aquela sociedade. Maria, ela já estava comprometida e ela já tinha dado a palavra dela, o José já tinha dado a palavra, ou seja, eles estavam ali nos preparativos do casamento. E Maria, ela sabia do que estava em risco quando ela aceitou aquilo que o anjo veio trazer para ela. José poderia abandoná-la, como de fato ele pensou em fazer. Ela poderia ser até morta, ela poderia ser apedrejada pela sociedade por causa se ela tivesse ficado grávida antes do casamento. Hoje, para nós, isso talvez soa assim como algo muito terrível, como algo que inadmissível. Mas hoje nós temos outras leis que amparam a mulher nesse estado. Hoje nós vivemos em uma cultura totalmente diferente. Então, isso para nós, pensar isso hoje, é inconcebível, mas era a lei daquele tempo. Uma pessoa pega no ato de adultério, era apedrejada, enfim, era coisas assim, realmente muito diferentes da que nós vivemos hoje. Então, Maria, ela poderia ser apedrejada, ela poderia ser expulsa ali da sua comunidade, ela poderia perder muita coisa, gente. Muita coisa estava em jogo ali. Mas ela confiou totalmente na voz daquele anjo que veio da parte de Deus entregar aquela mensagem para ela. Ela confiou totalmente que Deus estava cuidando, e Deus, do mesmo jeito que ele estava dando o recado, a mensagem do que iria acontecer, ele iria cuidar. Ela confiou, ela teve fé. Como que está hoje a nossa confiança no Senhor? Talvez Deus já tenha falado tanta coisa no seu coração. Deus talvez já prometeu que vai salvar os seus filhos, que vai libertar, que vai salvar e vai libertar o seu marido, seu pai, a sua mãe, um ente querido, alguém que você está buscando por cura, por libertação, por salvação. E Deus já prometeu na palavra dele que vai fazer, já usou talvez até pessoas para te falar da parte dele, aquilo que ele vai fazer. E talvez você está aí pensando, mas será? Não, Maria nos ensina a confiar. A segunda lição que Maria nos ensina é a entrega. Como eu já falei aqui, Maria tinha todo um planejamento. Maria já estava com tudo planejado, tudo arquitetado para o seu futuro. Ela iria se casar com José, iria ter filhos, com certeza, mas ela decidiu entregar todos os seus planos nas mãos do Senhor. Ela entregou o seu futuro, ela entregou o controle da sua vida nas mãos do Senhor. E a terceira lição que Maria nos ensina é a coragem e prontidão para receber a voz de Deus e obedecer.
prontidão em obedecer. Vou resumir. É a terceira lição que nós aprendemos com Maria. A prontidão em obedecer. Logo que ela ouviu, testificou ali a palavra de Deus no seu coração, o que ela falou? Eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim a sua vontade. Prontidão em obedecer. Ela confiou, ela entregou, estava pronta para obedecer à ordem de Deus. E como foi maravilhoso essa prontidão que Maria teve em obedecer ao Senhor. Porque através dessa atitude, através do que ela fez, hoje nós podemos dizer que nós somos livres. Porque uma mulher confiou, entregou e foi pronta em obedecer à voz de Deus. Através dela, ela gerou Jesus aqui na terra, onde ele se esvaziou da sua glória, veio na terra em carne, em forma humana, através do ventre de uma mulher, para crescer, morrer em nosso lugar. Através da vida dessa mulher, foi gerado o Salvador da humanidade, aquele que é o Todo-Poderoso, o Príncipe da Paz, aquele que salva, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que morreu, ao terceiro dia ressuscitou e breve voltará. Você tem noção da missão dessa mulher? Que com certeza não foi fácil. Não foi fácil para essa mulher ser a mãe de Jesus. Gente, eu fico pensando ali, porque Maria sabia que Jesus tinha uma missão. Eu fico pensando, quando estava aproximando os dias da morte de Jesus. O texto da Bíblia não diz, mas eu acredito que Jesus conversava com Maria sobre essas coisas. E ela sendo mãe, nós mães, nós sentimos as coisas, né? Nós observamos e nós sabemos de coisas que talvez os nossos filhos acham que a gente não sabe, ou talvez eles nem percebam, mas nós já percebemos. E Maria, ela com certeza percebeu aquela angústia que o seu filho sentia. Ela teve que presenciar ali o seu filho ser chicoteado, ser cuspido no rosto, receber uma coroa de espinho na cabeça, ser zombado. Ela suportou ali ver Jesus ser pendurado, pregado numa cruz, olhando ele ser crucificado no meio de 2 ladrões. E os soldados romanos ali zombando, todo o povo zombando. Ela teve que presenciar o povo, talvez, quem sabe ali amigos, parentes, que foram curados por Jesus, que receberam milagres através do seu filho Jesus. E quem sabe ela teve que presenciar, ver essas mesmas pessoas falando para Pilatos: solte Barrabás, crucifica ele, crucifica Jesus e solte Barrabás. Ver ali diante da cruz as pessoas zombando e falando: ah, você não era filho de Deus, então desce da cruz, salva-te a ti mesmo. Ela teve que suportar tudo isso. Mas ela teve a recompensa de ver que ao terceiro dia ele ressuscitou e hoje está à direita de Deus. Isso é maravilhoso, saber que essa mulher, ela confiou no Senhor, ela se entregou totalmente ao Senhor e ela foi pronta em obedecer. Lindona, deixa eu falar uma coisa para você nesta manhã. Talvez essa lição, as lições que Maria nos ensina hoje, estejam chegando aí ao seu ouvido e você está dizendo: mas é muito difícil eu confiar quando tudo ao meu redor está dizendo o contrário. É difícil eu me entregar porque eu não sei o que vai acontecer no meu futuro. E aí, como que eu vou
me jogar no Senhor, me lançar nele, me entregar totalmente. Talvez você esteja pensando aí agora, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei que eu tenho que obedecer, mas eu não consigo. Aprenda hoje com Maria. Confiança, entrega e prontidão em obedecer. A voz de Deus a gente não questiona, a gente simplesmente obedece. E quando Deus manda, é uma frase que um amigo meu, um pastor amigo meu falou e que eu peguei para mim. Para onde Deus aponta, ele paga a conta. Se Deus falou, obedeça. Se Deus falou que vai fazer, confia. Entrega o controle hoje da sua vida nas mãos do Senhor. Entrega o controle da vida dos seus filhos nas mãos do Senhor. Seja pronta para obedecer. Talvez Deus está pedindo coisas aí que você ainda não quis obedecer. E talvez seja isso que está faltando para que haja a libertação total e completa na sua casa, na sua vida. A vida do seu esposo, dos seus filhos, de toda a sua família. Você, mulher, será usada por Deus como instrumento de restauração na sua casa, na sua família. Você será usada como aquela que vai gerar a libertação, que vai gerar cura, que vai gerar salvação aí dentro da sua casa. Então confie, entregue, se prontifique para obedecer. Uma mulher tão extraordinária, uma mulher tão maravilhosa, que deixou para nós tantos exemplos. Tantas lições podemos aprender com a vida dela. Hoje eu citei apenas essas 3, para que nós possamos hoje passar o dia refletindo naquilo que essa mulher extraordinária nos ensina hoje. Confiar, entregar e prontidão em obedecer. 3 lições. Que essa palavra fale poderosamente no seu coração no decorrer de todo esse dia. Que essa palavra continue aí ressoando no seu espírito para que você seja essa mulher como Maria foi. Uma mulher confiante, uma mulher que se entrega totalmente ao Senhor e uma mulher pronta em obedecer à voz de Deus. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Beijo, Deus te abençoe.